Olá pessoal, eu sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cargo professor de ensino fundamental e médio. Pois bem pessoal, dando continuidade ao edital. Segundo item, racismo estrutural, de Silvio Almeida. Pois bem, então qual vai ser a estratégia nesse vídeo? Eu trouxe uma resenha produzida pela Juliana Arumi Shinati Yamanaka. Então, pessoal, ela apresenta uma resenha aqui do racismo estrutural do Silvio Almeida e eu vou trazer para vocês agora, tá bom? Então, racismo estrutural. A obra está dividida em 5 capítulos: raça e racismo, racismo e ideologia, racismo e política, racismo e direito, racismo e economia. Então, de modo geral, eles exploram a seguinte questão central: o racismo é sempre estrutural, ou seja, ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade e é a manifestação normal de uma sociedade e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade. Então já vamos para o primeiro capítulo. Raça e racismo. Explica que o conceito, o Almeida, ele explica que o conceito de raça, enquanto noção relacional e histórica, remonta ao século XVI, tendo sofrido atualizações desde então. Porém, é no século XVIII, com o projeto iluminista, que ocorre a laicização de uma variedade de racismo, antes justificada em crenças teológicas. No projeto iluminista, o homem passa a ser o objeto filosófico antropológico, visto a partir da dicotomia civilizado versus selvagem. A partir desse ponto de vista, no século seguinte, esse mesmo homem se torna objeto de investigação e de discursos pseudocientíficos que associariam, de modo determinista, características biológicas, condições climáticas e ou ambientais, as diferenças morais, psicológicas e intelectuais. Essas teorias sociais de base biológica serviram, então, de sustentação ideológica para a manutenção da exploração de traço colonial, mesmo após a abolição da escravidão. Isso pode ser visto, por exemplo, na primeira grande crise do capitalismo, lá em 1873, cujos desdobramentos se dão no imperialismo e no neocolonialismo em território africano. Após essa breve contextualização histórica, Almeida descreve as semelhanças e especificidades entre os termos preconceito, discriminação e racismo, reforçando como, ao longo da história, a discriminação se desdobrou em estratificação social, um fenômeno intergeracional em que o percurso de vida de todos os membros de um grupo social, o que inclui as chances de ascensão social, de reconhecimento e de sustento material, é afetado, ok? Posteriormente, o autor apresenta 3 abordagens do racismo: individualista, institucional e estrutural. O objetivo é enfatizar a importância de se compreender o racismo para além da questão de desvio, desarranjo ou anormalidade comportamental de um único indivíduo ou grupo, mas sim como um conjunto de práticas inconscientes, conscientes e até mesmo institucionalizadas, que se articulam sofisticadamente de modo a normalizar relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Segundo capítulo, racismo e ideologia, concentra-se em explicar questões como a naturalização do racismo, a relação entre racismo, ideologia e estrutura social, os papéis desempenhados pela ciência e pela cultura na manutenção do racismo, o lugar do branco no processo de racialização e, por fim, as relações entre racismo e meritocracia.
Conforme Almeida, a perpetuação do racismo é possível na medida em que produz sistema de explicação específico para as desigualdades e constitui subjetividades insensíveis diante da discriminação e da violência racial. Nessa operação ideológica, ciência e cultura ocupam papéis importantes. A primeira, produzindo discursos de autoridade elevados à categoria de verdade, que sofisticam ao longo do desenvolvimento do capitalismo e dos avanços tecnológicos, de modo, por exemplo, a substituir o racismo científico pelo relativismo cultural e pelo multiculturalismo, que passam a evocar a segunda a partir de um modelo de humanidade controlável, no qual a prática de aniquilamento cultural é trocada pelo poder de determinação de valor e significado. A teoria social apresentada por Almeida nos permite perceber que a possibilidade de estabelecer valor e significado é sempre realizada numa operação relacional que, simultaneamente, constrói brancos e negros de modos distintos na esfera social, sobretudo no que concerne à questão do direito e dos regimes de exploração da força de trabalho. Então, essa é uma questão bastante importante, sobretudo no que concerne à questão do direito e dos regimes de exploração da força de trabalho. Por esse motivo, é imperioso questionar a meritocracia enquanto perspectiva que alega igualdade de oportunidades entre todos os sujeitos sociais em uma sociedade fraturada pelo capitalismo. No terceiro capítulo, Racismo e Política, o autor define o conceito de Estado e sua relação com o capitalismo, elucidando a articulação de uma narrativa nacionalista nesse contexto. Além disso, aborda nesse capítulo questões como representatividade, biopolítica e necropolítica. Em continuidade ao capítulo anterior, que se encerra tratando da meritocracia, Almeida inicia o capítulo estabelecendo as bases de sua teoria social, que, inevitavelmente, passa pela discussão sobre uma teoria do Estado burguês. Aqui, Almeida aprofunda sua crítica a uma perspectiva liberal, que, fundada na noção de indivíduo livre, especialmente para estabelecer contratos na ordem do capitalismo, restringe-se a uma compreensão individualista de racismo, que enxerga todo o conjunto articulado de práticas de discriminação racial apenas sobre as lentes de um desvio ético pessoal frente à igualdade formal estabelecida em lei. Sobre as relações entre racismo, Estado e capitalismo, Almeida sempre ampara na concepção proposta por Máscaro, que afirma que a reprodução do capitalismo se estrutura por meio de formas sociais necessárias e específicas, que constituem o núcleo de sua própria sociabilidade, sendo o racismo uma dessas formas. Para Almeida, não é possível compreender o racismo sem pensar seu funcionamento a partir das estruturas estatais, pois é por meio do Estado que se opera com a classificação e divisão de pessoas. A ideologia nacionalista, por sua vez, apresenta-se como funcional à tentativa de reconstruir uma identidade comum, numa tentativa de apagar os conflitos entre os diferentes grupos, classes e as contradições do sistema capitalista, o qual, ao longo do tempo, sofistica suas estratégias e técnicas de reprodução. Como exemplo disso, o autor aponta os limites da representatividade em instituições majoritariamente compostas por pessoas brancas, o exercício disciplinar e regulamentador da vida ou de sua suspensão, e a reprodução de um sistema burocrático mortífero que se diz exceção, mas que estabelece como política o aniquilamento da população negra brasileira. O quarto capítulo, Racismo e Direito, está subdividido em 6 seções, que tratam
do direito e da justiça, do direito como norma, do direito como poder, do direito como relação social, da raça e da legalidade, do direito e o antirracismo. Ao longo do conjunto dessas sessões, o autor explica como diferentes concepções sobre a noção de direito estão não somente relacionadas a momentos históricos distintos, como também a projetos de justiça social variados. Parte dessa discussão tece críticas a paradigmas individualistas que ignoram os efeitos das instituições estatais na constituição do racismo, ou colocam sob suspeição concepções amparadas em uma dimensão meramente ética, ou seja, que ainda se mantêm focadas no indivíduo ao ignorarem o funcionamento estrutural complexo do racismo em diferentes dimensões: a ideológica, cultural, política, econômica, institucional, material. Em contraposição a essas posturas, o autor propõe pensar o direito a partir das dinâmicas de poder e das relações sociais constituídas no interior do capitalismo. Sobre isso, é preciso destacar a maestria com que o autor recupera, na teoria social, as conexões entre direito, o surgimento das sociedades capitalistas e a constituição do racismo como uma relação estruturada pela legalidade, que reproduz a condição colonial no mundo contemporâneo. Então, a constituição do racismo como uma relação estruturada pela legalidade, que reproduz a condição colonial no mundo contemporâneo. O quinto capítulo, porém não menos importante, dedica-se a tratar da relação racismo e economia, questão fundamental para se compreender a perspectiva estrutural construída na teoria social apresentada por Almeida. O empenho do autor em destrinchar a problemática pode ser notado nas 14 subseções que desenvolve o assunto. Essas seções retomam todo o desenvolvimento de ideias preliminares apresentadas no primeiro capítulo e também ao longo de todo o livro, que já apontavam para a questão central da obra, como o racismo, enquanto traço contínuo da exploração colonial, projeta-se no Brasil contemporâneo, estruturando-o e sendo estruturado pelo conjunto de instituições e relações no quadro capitalista periférico para a reprodução desse último sistema. Pois bem, pessoal, por fim, a abordagem de Almeida sobre o racismo estrutural se revela potente para os estudos discursivos que considerem a perspectiva epistemológica dos sujeitos diretamente afetados por esse fenômeno social, que tem a linguagem como uma de suas ferramentas de sustentação. Pois bem, pessoal, essa foi uma resenha que eu trouxe para poder ajudar nos nossos estudos. Posso estar trazendo outros materiais aí para a gente estar estudando mais sobre o racismo, e sua estrutura, mas hoje vamos ficar por aqui e vamos continuar aí seguindo o edital, Lembrando que aqui a gente está estudando para um concurso, então é um pouco mais sucinto, e é isso. Um abraço e uma boa noite.